O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pega comigo na sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. É a primeira leitura, aliás, a segunda leitura do dia de hoje. Os que já participaram na missa às 7 horas já ouviram essa leitura. E é justamente com esta palavra que nós queremos começar agora esta pregação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. O cálice da bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora muitos, formamos um só corpo, porque todos comungamos do mesmo pão. São Paulo faz uma pergunta, até para dizer que verdadeiramente aquilo não é simplesmente pão, aquilo não é simplesmente vinho, mas é o corpo, é o sangue do Senhor. O cálice que abençoamos, o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? E agora ele traz o ensinamento. Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo. Veja bem, formamos um só corpo, porque todos comungamos do mesmo pão. Eu tenho uma boa notícia para você, que é a seguinte: nesses dias, a partir de domingo, está se celebrando na Itália o Congresso Nacional, o Congresso Eucarístico Nacional, de toda a Itália. Está sendo na cidade de Bari, no Ângelus, ao meio-dia desse domingo. O Papa Bento XVI anunciou, e agora no próximo domingo ele estará encerrando, ele vai para Bari, é a primeira vez que ele vai sair oficialmente do Vaticano, indo para a cidade de Bari, do outro lado da Itália, para encerrar o Congresso Eucarístico de toda a Itália. E ontem, um dos que pregaram nesse Congresso Eucarístico foi um pastor luterano da Finlândia, o reverendo Eero Uuvinen. Eu não sei se a pronúncia é bem assim, estou lendo como está, Eero Uuvinen. Aliás, não é simplesmente pastor, ele é bispo luterano da Finlândia. Ele pregou ontem, quarta-feira. E após explicar que Martinho Lutero, veja, ele é luterano, portanto, foi quando aconteceu a divisão, quando os que hoje nós chamamos de protestantes fizeram aquele protesto contra a igreja e se afastaram. E esse bispo, ele é luterano. Então, após explicar que Martinho Lutero não queria fundar uma nova igreja, mas simplesmente renová-la, o bispo luterano reconheceu: nós, os luteranos finlandeses, desejamos tomar parte
da Igreja Católica. Junto a irmãs e irmãos católicos, rezamos para poder ser uma só coisa em Cristo. Dado que o tema desse congresso eucarístico é o domingo, o pastor, o bispo luterano afirmou: sem o sacramento da Santa Eucaristia, veja, é um bispo luterano da Igreja Protestante, daquele que fez a divisão, Lutero. Sem o sacramento da Santa Eucaristia, sem Cristo e sem Deus, não se pode viver, dizia ele. O domingo é o dia da ressurreição de Cristo e a Eucaristia é o sacramento da presença real de Cristo. Veja, meus irmãos, que progresso maravilhoso que só Deus podia fazer. Repito, a Eucaristia, disse esse pastor protestante ontem, publicamente, nesse congresso eucarístico no qual ele veio pregar. Já é um grande avanço isso. Um bispo luterano vindo pregar num congresso eucarístico. Nós estamos dando passos maravilhosos quanto à unidade, como quer o Papa Bento XVI. Claro, o Papa João Paulo II preparou todo um caminho e agora, graças a Deus, Bento XVI, já no início do seu pontificado, disse que ele está determinado a levar a igreja à unidade, a unir novamente católicos e ortodoxos, a unir novamente católicos, ortodoxos e protestantes, evangélicos, numa única igreja, para que haja um só rebanho e um só pastor. Claro, ele não quer fazer uma coisinha qualquer. Nós sabemos que existem doutrinas diferentes, que existem tradições diferentes, mas ele diz: eu estou determinado a trabalhar pela unidade. E veja que coisas maravilhosas estão acontecendo. Esse bispo luterano afirmava ontem em público: a Eucaristia é o sacramento da presença real de Cristo. Porque você sabe muito bem que, infelizmente, os protestantes há muito tempo vinham afirmando que não existia a presença real, que a presença de Jesus na Eucaristia era um símbolo, aquele pão, aquele vinho é o símbolo, mas ele não está ali, aquilo não é corpo, aquilo não é sangue, aquilo não é carne, aquilo não é sangue. Mas agora veja o que Deus está fazendo, e somente o Senhor poderia fazer. Mas ele não parou aí não, ele continuou dizendo: a unidade não se realiza sem a verdade, e o único caminho é a verdade na caridade. Do fundo do meu coração, concluía o bispo luterano, quero antecipar o dia no qual luteranos e católicos juntos possam unir-se em uma forma visível, e a forma visível é a celebração da Eucaristia. Pode aplaudir, porque isso é maravilhoso, é um sinal dos nossos tempos. Já são fatos anunciando que aquilo que o Papa Bento XVI quer realizar, Deus já está indo à frente. Você pode encontrar inclusive essa notícia mais detalhada no nosso portal, né? E também mais ainda no site Zenit, que é o portal católico do Vaticano, de onde nós tiramos essa notícia. Aconteceu ontem. E veja que beleza, hoje é o dia de Corpus Christi. E a grande pergunta que eu tenho a certeza que você quer fazer: por que esta festa de Corpus Christi? De onde foi que ela veio? Eu vou lhe contar. No século XI, a igreja estava sendo assolada por uma tremenda heresia, a heresia dos cátaros. E a palavra cátaros, que vem do grego, quer dizer os puros. Eles começaram com muito boa vontade,
dizendo que era preciso que nós nos tornássemos pessoas puras, pessoas espirituais, sem nenhuma mistura material, que devíamos ser cada vez mais cidadãos do céu, embora na terra, mas cidadãos do céu, e desligarmos de toda a impureza, desligarmos de tudo aquilo que é material. Quer dizer, começaram bem, mas como você sabe, infelizmente, quando as coisas são levadas humanamente, elas correm um grande risco de se desviar, e desviou-se. Aquele grupo foi cada vez mais naquele desejo de serem puros, 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 até se chamando, eles eram os puros, os cátaros, e os outros eram pessoas materialistas, eram pessoas que não eram espirituais. Eles começaram a formar um grupo fechado de puros. Veja o perigo. E eles mesmos se diziam, nós somos os cátaros, e nós não queremos nos misturar com nada de material. Eles acabaram se desviando. Até nesse livro, que eu tive a graça de fazer, a Eucaristia, Nosso Tesouro, que a Canção Nova publicou justamente quando aconteceu o Congresso Eucarístico Nacional em Campinas. Faz muito pouco tempo, você se lembra disso? Nesse livro, eu trago, no capítulo 4, toda essa explicação. Para os cátaros, o mundo era uma criação de Lúcifer, irremediavelmente perdido. Então esse mundo material, para eles, claro, isso é uma heresia, era uma criação de Lúcifer. E esse mundo material, a terra, diziam eles, está irremediavelmente perdido. Por isso, os puros, os purificados, deviam viver fora do mundo, numa vida de perfeita castidade. Interessante, eles acabaram com o casamento, e eles que eram os puros não se casavam, nem homens, nem mulheres. Claro que viver a castidade é uma coisa boa, mas eles levaram ao exagero. De modo que para poder ser puro, achavam eles, as pessoas não deviam se casar. E mesmo os que eram casados e queriam ser dos cátaros, separavam-se para viver uma vida de perfeita castidade. O movimento atingia cada vez mais as raízes do cristianismo, pois declarando um mundo visível, intrinsecamente mau, a encarnação de Jesus e a sua redenção, a igreja e os seus sacramentos acabavam sendo rejeitados. Eles negavam o matrimônio, negavam a hierarquia eclesiástica, negavam toda a disciplina da igreja. Quer dizer, eles foram para o exagero. E veja, um exagero que levou à heresia, dizendo o seguinte, por exemplo, que era impossível que Jesus, o Filho de Deus, tivesse tomado realmente um corpo, porque corpo é uma coisa material, corpo é uma coisa ruim, porque o corpo pertence à matéria, e esse mundo material foi criado por Lúcifer. Então, Jesus, o Filho de Deus, nunca teria assumido um corpo. A encarnação de Jesus foi apenas uma aparência, diziam eles, veja bem a heresia. Jesus tinha a forma de um corpo humano, mas na verdade Jesus era simplesmente o Filho de Deus, puro, 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 puro. O cátaro por excelência era Jesus. Daí diziam, por isso que Jesus não se casou, e mil outras coisas. E na verdade diziam eles, ele nem tinha um corpo, tinha apenas a aparência de um corpo para assemelhar-se a nós. Então, para eles, não houve realmente a encarnação, não aconteceu. E com isso, eles negavam também a presença real de Jesus na Eucaristia, porque ele disse, nem Jesus teve um corpo, portanto na Eucaristia, aquilo não é carne, aquilo não é corpo, porque corpo, carne é coisa má, é coisa criada por Lúcifer. Jesus nunca ia
fazer da Eucaristia o seu corpo, o seu sangue. Não, aquilo é um símbolo, aquilo não é sangue, porque sangue é matéria. Ali eram, diziam eles, aquilo é um símbolo. Veja que coisa tremenda. Mas ao mesmo tempo, porque eles se mostravam os puros, e o grupo deles andava de cidade em cidade, fazendo pregações, e pregações muito afervoradas. O povo estava naquela dúvida. Desculpe usar essa expressão, mas estava acontecendo um racha na igreja. Essa heresia dos cátaros também se chamou de a heresia dos albigenses, porque a cidade de Albi, no sul da França, foi onde mais isso aconteceu. Tanto assim, que aquela cidade, que naquele tempo eram cidades que tinham muros, formou-se uma cidade só de cátaros. Quer dizer, quem não era dos cátaros, quem não era dos puros, quem não seguisse essa doutrina, quem não deixasse o casamento, quem não vivesse uma vida de total pureza, uma vida só espiritual, fora do mundo, não podia ficar naquela cidade. A cidade de Albi tornou-se justamente uma cidade de puros, de cátaros. Era dali que muitíssimos deles saíam para fazer essas pregações no restante da Europa. Veja que coisa tremenda que aconteceu. O Papa nesse tempo era o Papa Urbano IV. Ao mesmo tempo, enquanto estava acontecendo isso, uma religiosa, que depois tornou-se beata, a beata Juliane de Cornignon, mandava contínuas cartas ao Papa Urbano IV, dizendo que Jesus, aparecendo para ela, e ela mostrava as aparições de Jesus, pedia que o Papa Urbano IV instituísse a festa do corpo de Cristo. O Papa levava muito a sério o que aquela religiosa dizia, porque antes dele tornar-se Papa, ele era o conselheiro espiritual dela, e a conhecia muito bem, sabia que as aparições que ela tinha eram reais, eram verdadeiras, era uma pessoa santa mesmo, e que aquilo que ela recebia de Jesus eram coisas verdadeiras, sem nada de erro. Aliás, era Jesus mesmo que instruía a ela e através dela outras pessoas naquela situação dificílima de heresia. Somente que naquele momento o Papa ficou também numa situação difícil, porque ele percebia, se naquele momento ele publicasse a festa, ele proclamasse a festa do corpo de Cristo presente na Eucaristia. Veja bem, eles negavam o corpo, eles não queriam saber do corpo, porque corpo era uma coisa má. Corpo era uma coisa do diabo, corpo era coisa material. Se ele instituísse a festa do corpo de Cristo, mostrando que realmente na hóstia consagrada e no vinho consagrado está o corpo de Cristo, está o sangue de Cristo, claro, para a igreja era maravilhoso, era o Papa, era a igreja se manifestando, mas tinha tudo para acontecer um tremendo racha na igreja. Veja bem então, o que é que fez Urbano IV? Não somente ele acreditou naquelas mensagens que Jesus mandava àquela religiosa, mas ele pediu ao Senhor que o Senhor desse para eles uma resposta do céu. O Papa Urbano IV pediu do fundo do coração que Deus mandasse uma resposta do céu. Isso aconteceu, e de uma forma que ninguém podia imaginar. Um padre, chamado Padre Pedro, de Praga, da Boêmia, aquela região da Alemanha, justamente por causa dessas heresias, começou a ter dúvidas a respeito da presença real de Jesus na Eucaristia.
Veja bem, por causa de todas essas heresias. Porque a igreja ficou abalada. Não digo a igreja, mas as pessoas da igreja. Mas esse padre, graças a Deus, quis tirar a diferença. Então ele disse: se eu for a Roma, veja bem, se eu for a Roma, ele estava lá naquela região dele da Boêmia, se eu for a Roma em peregrinação, Deus vai me dar a graça de eu resolver essas minhas dúvidas, porque eu quero estar com a igreja, eu quero estar com o coração da igreja. Então eu vou a Roma em peregrinação, para que Deus me esclareça. Eu vou lá na sede da igreja, eu vou lá no coração da igreja, eu tenho a certeza que o próprio Senhor vai me esclarecer. Veja, por um lado, o Papa estava pedindo um sinal do céu. Por outro lado, esse padre, coitadinho, cheio de dúvidas, com a cabeça realmente rodopiando, vai a Roma em peregrinação, para acabar com as suas dúvidas a respeito da presença real de Jesus na Eucaristia. E ele parou justamente no entardecer, na cidade de Bolsena, já na Itália. Não fica muito longe de Roma, não. Mas já era de tardezinha, ele resolveu dormir ali, para celebrar a missa no dia seguinte, logo cedinho. Veja, embora ele tivesse essas dúvidas, mas ele era um bom sacerdote, e ele fez questão de celebrar a Eucaristia logo no comecinho do dia. E dizia a ele: depois eu retomo viagem, e amanhã mesmo já estou chegando em Roma, onde Deus vai resolver as minhas dúvidas, onde o Senhor vai tirar da minha cabeça todas essas dúvidas, porque eu vou para o coração da igreja. É no coração da igreja que está a verdade. Repete comigo: é no coração da igreja que está a verdade. Repete: é no coração da igreja que está a verdade. E eu vou buscar a verdade no coração da igreja, porque é no coração da igreja que está a verdade. Foi isso que fez aquele sacerdote. Então, de manhã cedinho, celebrando a missa, praticamente sozinho, porque era muito cedo, quando chegou a hora da consagração, assim que ele pronunciou as palavras da consagração sobre a hóstia, e ele elevou a hóstia na elevação, de repente caíram grossas gotas de sangue ali na toalha do altar. Ele logo desceu a hóstia e viu, estavam caindo cada vez mais gotas e gotas de sangue daquela hóstia, e com tanta rapidez que ele não sabia o que fazer. Ele colocou a hóstia ali, mas era sangue saindo, sangue saindo. Você sabe, tem o corporal. Corporal é aquela toalhinha bem engomada que se põe ainda sobre as toalhas do altar, como sinal de respeito, para acolher ali o corpo do Senhor. Por isso que se chama corporal. Aquele corporal foi ficando todo ele ensanguentado. Até no desespero, o padre pegou aquela hóstia e ficou andando com ela para cá e para lá, e pingos e pingos e pingos de sangue foram caindo sobre o altar. Alguns caíram sobre o chão de mármore. Ainda hoje se vê, tanto no altar como no chão, porque é interessante que o mármore, embora seja mármore, ele é poroso. Azeite, vinho e muito mais sangue penetra. Ainda hoje se encontram as marcas daquelas gotas de sangue. Veja, isso aconteceu no século XI, já estamos no século XXI. Passaram-se 10 séculos, e um século são 100 anos. Portanto, é um milênio que se passou. Lá estão ainda essas marcas. Daí o sacerdote foi chamar as outras pessoas da casa, os seus companheiros, e quando eles viram tudo aquilo, recolheram e mandaram avisar o Papa que, graças a Deus, e foi uma grande graça essa, ele não estava longe,
O Papa Urbano IV estava na cidade de Orvieto, bem próxima a Bolsena. Não é tão pertinho assim, mas também não era longe. Mandaram chamar o Papa, aliás, mandaram a notícia para o Papa. Assim que o Papa ficou sabendo daquela notícia, soou para ele: será este o sinal do céu que eu estou pedindo? Por isso ele pegou um bispo e mandou que esse bispo fosse de Orvieto para Bolsena para verificar e lhe trouxesse logo a notícia. O bispo foi, o bispo viu tudo, o bispo ouviu a narração tanto do padre como dos outros padres daquela casa. Daí aquele bispo pegou aquela hóstia consagrada, ainda com sinais do sangue, pegou aquele corporal, todo ele ensanguentado, e levou na sua carruagem para mostrar ao Papa. Enquanto isso, lá em Orvieto, porque justamente o Papa Urbano IV estava pedindo um sinal do céu, ele não se aguentou. Ele também pegou a sua carruagem e foi na direção de Bolsena. E acabou que os dois se encontraram no meio do caminho. O Papa que ia e o bispo que voltava. Justamente num lugar chamado Ponte do Sol, porque ali havia uma ponte. Ali acabaram se encontrando. E quando o Papa descendo da sua carruagem, o bispo se aproximou e mostrou para ele aquela hóstia ensanguentada e aquele corporal cheio de sangue. O Papa imediatamente se ajoelhou no chão ali, reconhecendo o sinal do céu e dizendo: Corpus Christi, que quer dizer o corpo de Cristo. E ele, em profunda adoração, adorou o Senhor ali, reconhecendo: aqui está o corpo de Cristo. Veja, era sangue, mas o sangue que saía da hóstia, era sangue que saía, reconheceu o Papa, do corpo de Cristo. Daí a sua exclamação: Corpus Christi. E com todo respeito ele pegou aquela hóstia consagrada, pegou aquele corporal ensanguentado e o levou para a cidade de Orvieto. Ainda hoje, lá em Orvieto, está essa relíquia, a relíquia desse milagre. Até ultimamente reformaram, fizeram uma grande, linda catedral. O professor Felipe, na última visita que ele fez, na última peregrinação que ele fez, ele visitou essa catedral e lá estão as relíquias deste milagre. O Papa, justamente, graças a Deus, reconhecendo o sinal do céu, imediatamente preparou um documento proclamando a festa de Corpus Christi, do jeito que Jesus havia pedido à irmã Juliana de Cornillon. E já anunciou que no ano seguinte, justamente na quinta-feira, depois do domingo da Santíssima Trindade, como estamos hoje, veja, nós tivemos Pentecostes, no domingo seguinte nós tivemos a festa da Santíssima Trindade, que foi domingo agora, e na quinta-feira, depois da festa da Santíssima Trindade, como Jesus havia pedido, o Papa proclamou a festa de Corpus Christi, como nós estamos celebrando. Essa é a razão de celebrarmos todos os anos, desde aquela data. Gente, já é um milênio inteiro. Foi no século XI, nós estamos no século XXI. Que nós estamos celebrando, veja bem, que festa? A festa de... Que festa? De corpo, diga alto, a festa de... A festa de... Porque nesta data, no dia que Jesus pediu, como o Papa Urbano IV, como o Papa Urbano IV, nós nos ajoelhamos diante da hóstia consagrada, preste atenção. Lá era uma hóstia
ensanguentada. Ele tinha pedido um sinal do céu. Mas nós, mesmo sem ter uma hóstia ensanguentada, mas pela fé, e também pelo milagre, por esse e por tantos milagres eucarísticos que o Senhor nos concedeu, para que a nossa fé aumentasse, para que isso firmasse a nossa fé, nós em cada festa de Corpus Christi, nos dobramos diante da Eucaristia, até nos humilhamos diante da Eucaristia, humilhamos a nossa inteligência, até dizendo: Senhor, eu não vejo nada, Senhor, eu não sinto nada, mas eu creio, primeiro pela Tua Palavra, e depois pelos milagres que o Senhor bondosamente nos concedeu, para afirmar a nossa fé. Eu creio que na hóstia consagrada, eu creio que no vinho consagrado está o corpo, o sangue, a alma, a divindade Tua, nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu celebro a festa do Corpus Christi. E o Papa foi tão rápido que ele chamou dois homens muito importantes: Tomás de Aquino, dominicano, grande teólogo dominicano. E os dominicanos estavam começando naquele tempo, estavam apenas começando. E chamou também Boaventura, que depois se tornou São Boaventura, franciscano, de Francisco de Assis. E os franciscanos estavam começando, era o início. Eles eram como a Toca de Assis hoje. E os dominicanos eram como a Canção Nova hoje. Tanto assim que os franciscanos andavam daquele jeito, como vocês veem, Padre Roberto, a Toca de Assis, anda, veste, realiza esse trabalho. E os dominicanos eram principalmente, que era uma comunidade nascente, era o início, que seguiam Domingos de Gusmão, com uma Canção Nova que se dedicava especialmente à pregação da palavra, evangelizando de cidade em cidade. Mas o Papa escolheu esses dois teólogos que surgiram daquelas duas comunidades, os franciscanos e os dominicanos, para que os dois fizessem todo o ofício da festa de Corpus Christi. Não sei se você sabe que quando a igreja institui uma festa, ela faz todo o ofício, onde toda a missa é composta de acordo com aquela festa, de acordo com aquela verdade. Mas também nós sacerdotes, que rezamos o ofício divino, as matinas, as laudes, a hora média, as vésperas, as completas. E então o Papa encarregou esses dois grandes teólogos para confeccionarem, cada um confeccionar um ofício divino para a festa de Corpus Christi. Um pouco antes de chegar à festa, ele chamou os dois, para que os dois apresentassem o próprio trabalho. E claro, Tomás de Aquino, um homem de Deus maravilhoso, de uma inteligência maravilhosa, do tipo do Papa Bento XVI, um teólogo arguto, um teólogo de uma inteligência prendada por Deus, mas um homem de muita humildade, porque quando chegava momentos dele não entender, porque ele estava diante do mistério, porque o teólogo, ele examina o mistério, ele não inventa coisas, ele não cria doutrina, mas ele penetra no mistério, para poder traduzir o mistério para que as pessoas conheçam. Muitas vezes, Tomás de Aquino não somente ia para diante do Santíssimo Sacramento, mas ele, como era padre, ele tinha até a ousadia de abrir o sacrário e colocar a cabeça dele dentro do sacrário, dizendo ao Senhor: a minha cabeça é muito pequena, Senhor, então eu ponho a minha cabeça aqui dentro do sacrário, ao lado do teu corpo e do teu sangue, Senhor, para que o Senhor ilumine a minha cabeça pequenininha, para eu poder entender a tua revelação, para eu poder acolher a tua revelação, para eu poder escrever a tua revelação, para eu poder ensinar a tua revelação.
E Tomás de Aquino apresentou um belo ofício. E na hora de poder ler ao Papa, Boaventura, muito humilde, muito franciscano, insistiu que Tomás fosse o primeiro. E ele foi lendo um ofício tão lindo, que não somente o Papa ficou encantado, mas Boaventura ficou encantadíssimo. Então, enquanto Tomás de Aquino lia, Boaventura, do outro lado, ia rasgando cada vez mais aquilo tudo que ele tinha escrito, de maneira que quando no final, Tomás de Aquino terminou, e o Papa disse: agora você, Boaventura, leia por favor o ofício que você preparou. E ele mostrou para o Papa o ofício dele, que ele compôs, todo ele rasgado e já misturado, não tinha mais, ele escreveu tudo à mão, não tinha mais como ele ler, num sinal maravilhoso de humildade. Que pena que nós não tenhamos as maravilhas que Boaventura escreveu a respeito da Eucaristia. Mas de qualquer maneira, hoje nós temos, graças a Deus, e veja bem, em resposta ao pedido do Papa Urbano IV, o sinal do céu, dizendo claramente: este é o corpo de Cristo. E é isso que nós fazemos no dia de hoje. Nós adoramos nas espécies do pão e do vinho, naquele pão e vinho que conservaram as suas propriedades. Veja, o pão conserva as propriedades, ele tem gosto de pão, tem aparência de pão, tem cheiro de pão, todas as propriedades de um pão ele conserva. Mas a substância, o que está debaixo dessas propriedades, por isso que se chama substância, não é mais pão, mas é o corpo de Cristo, debaixo dessas aparências que são as propriedades próprias de um pão que se conserva. Tanto assim que se nós deixarmos a hóstia relaxadamente no sacrário muito tempo, ela pode se corromper, ela pode se estragar. Porque Jesus aceitou permanecer assim. Mesma coisa o vinho, ele conserva o gosto de vinho, o cheiro de vinho. Se nós deixarmos cair, ele se derrama, porque conserva as propriedades de vinho. Mas debaixo daquelas propriedades, debaixo daqueles acidentes, o que está ali é o sangue de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E diga comigo: eu creio, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E hoje, Senhor, na festa de Corpus Christi, eu peço, renova, Senhor, a minha fé. Sim, Senhor, renova em mim a fé. Eu quero uma fé renovada. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu quero crer na Sua presença real. E eu quero, Senhor, que a minha fé seja uma fé concreta, que eu tenha todo o respeito, toda a veneração pelo Teu corpo e sangue presentes na Eucaristia. Senhor, que verdadeiramente eu participe da Eucaristia, que eu esteja na missa, Senhor, como quem sabe, pela fé, que ali está, realmente presente, o Teu corpo, o Teu sangue, a Tua alma e a Tua divindade. Tu estás ali, Senhor. E quando eu recebo a comunhão, que eu a receba com toda a unção, com toda a devoção, com toda a fé, com toda a reverência, com todo o respeito de alguém que sabe que está recebendo o Senhor inteiro, divino e humano, corpo e sangue,
alma e divindade, o mesmo Jesus que está no céu e o mesmo Jesus que se faz presente na hóstia e no vinho consagrado. Levanta as suas mãos e diga: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. E hoje, Senhor, na festa de Corpus Christi, eu peço, creio, Senhor, mas aumentai a minha fé, aumentai o meu amor, aumentai o meu respeito, aumentai a minha reverência. Sim, Senhor, eu quero crer de maneira concreta que Tu estás vivo e presente na Eucaristia, em todo altar onde se celebra a Eucaristia, em todo sacrário onde se guarda a Eucaristia, em qualquer parte do mundo. Tu estás ali, Senhor, realmente presente, e eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé, aumentai a nossa fé, aumentai a fé na igreja. Sim, Senhor, que também os nossos irmãos evangélicos, acreditem, Senhor, e professem, Senhor, na Tua presença real na Eucaristia, tanto quanto os nossos irmãos ortodoxos creem e adoram a Tua presença real na Eucaristia, que também os nossos irmãos evangélicos, que se tornaram protestantes, que eles retornem à Bíblia, Senhor, onde na Tua palavra o Senhor mesmo afirma que aquilo é o Teu corpo, que aquilo é o Teu sangue. Que eles acreditem, Senhor, que eles professem, Senhor, que esses nossos irmãos, Senhor, adorem a Tua presença real na Eucaristia, tanto quanto eles têm grande respeito pela Tua palavra. Que eles tenham, Senhor, igual respeito e verdadeira adoração à Tua presença real, corpo e sangue, alma e divindade, presente na Eucaristia. Nós cremos, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Os nossos irmãos ortodoxos, eles creem, mas aumentai a sua fé. Os nossos irmãos protestantes, eles creem na Tua palavra, mas que eles creiam também na Eucaristia, que eles adorem também a Eucaristia, porque na palavra Tu dizes: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Que os nossos irmãos evangélicos creiam e que Vós, Senhor, lhes concedais a graça de aumentar a sua fé. Pode aplaudir, porque isso é coisa de Deus, é isso que o Senhor quer, esta é a grande vontade do Senhor. Nós cremos, Senhor, nós cremos, mas aumentar. E para termos ainda mais a nossa fé aumentada, vai comigo para o Evangelho de São João, que também é o Evangelho da missa de hoje, sobre o qual já pregou o Padre Roberto, mas há tanta riqueza aqui, que podemos tomar agora, e vamos tomar depois na missa hoje de tarde. Evangelho de São João, capítulo 6. E nós podemos começar no versículo 47. João 6, 47. Em verdade, em verdade, em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna.
Portanto, é preciso acreditar em Jesus, naquilo que Ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Então, é preciso crer em Jesus. Eu sou o pão da vida. Veja o jeito de Jesus falar. Ele logo afirma: em verdade vos digo. É uma coisa importante. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele preparou essa afirmação com uma afirmação importantíssima: quem crê em mim tem a vida eterna. Então, na verdade eu vos digo: eu sou o pão da vida. E ele continua: vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar, preste atenção, é a minha carne para a salvação do mundo. Pode aplaudir então. Eu vou até repetir: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos a comer a sua carne? Realmente era muito estranho, muito estranho. Como pode esse homem dar-nos a comer a sua carne? O que quer dizer que eles entenderam que carne era carne, que Jesus não estava falando de símbolo não. Veja bem, os judeus entenderam que Jesus não estava falando de símbolo. O judeu é muito concreto. Eles entenderam que Jesus estava falando, desculpe a expressão, no duro. Portanto, eles acreditaram que era carne mesmo. Por isso que disseram: mas como pode esse homem dar-nos a sua carne a comer? Nesta hora, Jesus podia dizer: não, gente, vocês não entenderam. Não se trata de carne, carne. Não se trata de sangue, sangue. Não se trata de corpo. Mas eu vou explicar para você: é um símbolo, é uma coisa espiritual. E Jesus sempre fazia assim, quando eles não tinham entendido. Só que nessa situação, ele não tinha como voltar atrás. Pelo contrário, ao invés de dizer para eles: não, não é isso, eu vou explicar, Jesus foi mais para frente. Acompanha comigo o versículo 53. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Meus irmãos, pode aplaudir então. Meus irmãos, Jesus está falando muito seriamente. Ele está falando de carne, ele está falando de sangue. Tanto assim que eu repito o versículo 53: se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o sangue, o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, novamente, e quem bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Esse verdadeiramente tem três maneiras de traduzir. Esta é verdadeiramente uma comida,
Tem outra maneira de traduzir: a minha carne é em verdade uma comida, e o meu sangue é em verdade uma bebida. Portanto, Jesus está falando de carne que é comida, verdadeiramente comida, em verdade comida. Ele está falando de sangue que é verdadeiramente, que é em verdade bebida. E é uma terceira maneira de traduzir, muito real, que diz: quem come a minha carne, aliás, porque a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Meus irmãos, verdadeira, em verdade, verdadeiramente quer dizer verdadeiramente e em verdade, de verdade. O meu corpo, a minha carne, é verdadeira comida, é em verdade comida, é verdadeiramente comida. E o meu sangue é verdadeira bebida, em verdade bebida, verdadeiramente bebida. Meus irmãos, precisa alguma coisa a mais? Precisa alguma coisa a mais? Então hoje eu vou ser ousado. Vou ser ousado para nós católicos, mas eu vou ser ousado para os nossos irmãos evangélicos, a quem nós respeitamos muito, para dizer para eles, até porque eu sei que muitos eram católicos, porque eles não encontraram, talvez, no momento que precisavam, a acolhida, o atendimento de que precisavam, mas tiveram a presença, tiveram a acolhida de evangélicos, de protestantes, que foram à casa deles, ouviram pregação, ouviram pelo rádio, e aquilo abriu os olhos, abriu o coração deles, e muitos deles justamente eram católicos, muitos não eram bons católicos, muitos não iam à igreja, muitos não praticavam, mas quando encontraram a verdade de Deus, a verdade do evangélico, a verdade do evangelho, através do evangélico, foram para a igreja evangélica. Mas há muitos que eram católicos, que estão hoje em várias igrejas evangélicas, estão com uma saudade da igreja católica, a verdadeira igreja, aquela da qual Jesus disse, me desculpe, foi Jesus que disse: vocês aplaudiram antes, então os meus irmãos evangélicos devem ficar na dúvida. Veja, Jesus mesmo foi quem disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra que és tu, Pedro, edificarei a minha igreja. Então, qual é a minha igreja da qual falou Jesus? A minha igreja, a dele, da qual falou Jesus, é aquela que está firmada sobre a pedra de Pedro. É verdade ou não é? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja bem, não sou eu, mas um pastor luterano, um bispo luterano da igreja da Finlândia, que ontem, no congresso eucarístico de Bari, e é claro que ele não foi fazer esta pregação sem estar de acordo com os seus irmãos da igreja luterana, porque ele foi falar em público, ele foi falar ali diante da igreja, tanto assim que ontem mesmo de tarde nós já tínhamos essa notícia, e hoje essa notícia corre o mundo. Eu podia dizer como que oficialmente esse bispo luterano, e veja, a divisão aconteceu ali pelos anos 1500,
Portanto, quando o Brasil foi descoberto, a divisão, a separação aconteceu com Martinho Lutero. Foi ele que era, inclusive, padre da Igreja Católica. Era religioso frei dentro da Igreja Católica. E ele, por 1000 motivos daquele momento, acabou se separando. Mas veja, esse bispo que é bispo da Igreja Luterana, ele mesmo explicava ontem, Martinho Lutero não queria fundar uma nova igreja, mas simplesmente renová-la. E afirmou: nós, os luteranos finlandeses, desejamos tomar parte da Igreja Católica de Cristo. Então, eu preciso dizer hoje a esses meus irmãos evangélicos, os que eram evangélicos desde nascimento, que nasceram evangélicos, que nasceram numa família evangélica, mas principalmente para os meus irmãos que eram católicos, que foram batizados na Igreja Católica, alguns que eram católicos relaxados, católicos que não praticavam, outros que praticavam mais ou menos, mas por 1000 motivos foram para a Igreja Evangélica. Também eu não estou reprovando vocês, mas eu reconheço que muitos de vocês estão com uma enorme saudade, muitos de vocês estão querendo voltar. Muitos de vocês têm saudade da Eucaristia, da presença real de Jesus na Eucaristia. Muitos de vocês têm saudade da Virgem Maria, a mãe do meu Senhor, da qual justamente Isabel, não fomos nós católicos, foi Isabel que disse: de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. E você que inclusive foi formado na igreja evangélica, você sabe muito bem o que quer dizer a mãe do meu Senhor. Quem tem Jesus como Senhor, precisa ter a mãe do Senhor como mãe do Senhor. É verdade ou não é? Quem tem Jesus como Senhor, tem que ter a mãe do Senhor como mãe do Senhor. E eu sei que muitos de vocês estão com saudade, vocês querem voltar à celebração da Eucaristia, vocês querem voltar à doutrina católica, vocês reconhecem que hoje, através da renovação carismática e através de tantos outros movimentos que surgiram na igreja, através da Canção Nova também, que muitos evangélicos ouvem, e talvez você está me vendo agora, me ouvindo agora, você que está na igreja evangélica, e eu tenho todo o respeito por você, obrigado porque ouve a Canção Nova, obrigado porque ama a Canção Nova. Eu não estou brigando com você, não estou brigando por doutrinas, mas estou dizendo, a porta continua aberta, você não é um filho pródigo, você é um irmão. Volte depressa, nós não temos nenhuma reprovação, não. Se o pai aceitou até o filho pródigo, veja bem, se o pai aceitou até o filho pródigo, você não é um filho pródigo. Volte, e volte logo para a sua igreja, aquela igreja da qual Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu vou ser ousado dizendo para todos os evangélicos que são nascidos no evangelismo, e aqueles que eram católicos e foram para ser evangélicos, aquilo que disse esse bispo luterano: a Eucaristia é o sacramento da presença real de Cristo. Veja, ele usa a palavra sacramento e ele usa a palavra presença real. Eu digo a você, não tenha medo, você que é evangélico, mesmo você que nasceu na igreja evangélica, mesmo você que cresceu na igreja evangélica, mesmo você que nunca foi católico, que sempre foi evangélico. Veja, é palavra de Deus. Como nós acabamos de ler em João capítulo 6, Evangelho, você encontra em Mateus, em Marcos e em Lucas, na última ceia, Jesus dizendo isto, e isto quer dizer isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, e este é o cálice do meu sangue, quer dizer, este é o cálice do meu sangue. Não quer dizer imagem, não quer dizer símbolo, não quer dizer representação. Então eu estou dizendo a você, volte
a acreditar na palavra de Deus como ela está. Muitos dos evangélicos são fundamentalistas, quer dizer, eles tomam a palavra de Deus ao pé da letra. Seja realmente fundamentalista nesta passagem. É Jesus dizendo: não foi um profeta, não foi um apóstolo, foi Jesus que disse: primeiro, a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E depois disse: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Então, presença real é presença real. E estou convidando você a retomar a sua fé, você evangélico, na presença real de Jesus na Eucaristia, e professar como nós, e adorar como nós, porque nós adoramos o Senhor. Se ali está o Senhor, se ali está o corpo do Senhor, se ali está o sangue do Senhor, e claro, onde está o corpo e o sangue, está a alma e a divindade, porque nós não adoramos uma carne morta, nós não adoramos um sangue morto, nós adoramos Jesus vivo, porque Ele está vivo, ressuscitado na Eucaristia. Então, adore o Senhor presente na Eucaristia. Faça como o Papa Urbano IV, que se ajoelhou no chão diante daquelas espécies de uma hóstia que estava gotejando sangue. Ajoelhe-se no chão e diga: Corpus Christi, aqui está o corpo de Cristo. Como nós católicos dizendo, porque aquele bispo disse: do fundo do meu coração eu quero antecipar o dia no qual luteranos e católicos juntos possam unir-se em uma forma visível. E a forma visível de unir-nos é celebrarmos juntos a Eucaristia, presença real de Jesus na Eucaristia. Volte e venha celebrar conosco o mistério da Eucaristia, que é o único mistério capaz de nos unir. Porque, como disse a palavra de hoje, que é a segunda leitura, e eu quero repetir mais uma vez com você e para você. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. E como diz São Paulo logo antes, o cálice da bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Portanto, nós que comemos um mesmo pão, nós também somos um e único corpo. Se eu digo isso aos evangélicos, eu digo isso muito mais a nós, católicos. E o que eu disse, eu não preciso repetir, está tudo dito, está tudo dito. Se eu disse isso aos meus irmãos evangélicos, os que nasceram evangélicos e aos que foram católicos para a igreja evangélica, eu digo muito mais a você que é católico. Por amor de Deus, não seja relaxado, pelo contrário, retome hoje a sua fé. E como eu sei, Senhor, que é pelo Teu Espírito, e é só pelo Teu Espírito que nós cremos, Senhor, derrama sobre os meus irmãos e irmãs, derrama sobre eles, Senhor, o Teu Espírito Santo. E se vai pedindo a você também, pede no fundo do coração: sim, Senhor, mais do que nunca, derrama sobre nós, Senhor, sobre cada um de nós, derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, agora vindo sobre nós, batizando-nos profundamente. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, preenchendo-nos totalmente. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, ilumine a nossa fé. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, reavive a nossa fé, Senhor, para que creiamos tudo aquilo que o Senhor ensinou. Mas que hoje, Senhor, creiamos especialmente na verdade que o Senhor nos ensinou. Sim, na revelação que o Senhor fez. Se o Senhor não revelasse, nenhum de nós poderia inventar isso. Não foi o Senhor quem revelou. Isto é o meu corpo, este é o cálice
do meu sangue. Sim, Senhor, foi o Senhor que disse: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia, porque eu sou o pão vivo descido do céu. CançãoNovaPlay.com. Assine já!